José, como é que a gente começa, José? Bom, vou começar fazendo a peça e vou começar, já que o senhor leu o texto de Jeremias, já vou começar explicando por que o vaso quebrou nas mãos do oleiro, e depois eu vou começar o processo desde a escolha do barro até chegar aqui. O oleiro lá de Jeremias, você precisa entender que representa o próprio Deus. E todos sabem que Deus não erra. No entanto, o barro estava na mão do oleiro, e diz a palavra de Deus que o barro se desmanchou, se quebrou na mão do oleiro. Como é que pode isso? Se Deus não erra, como é que a pessoa pode estar na mão dele e mesmo assim dar errado? Um oleiro, para ele fazer um vaso, ele precisa de um bom barro. E um bom barro, ele tem que ter liga, ele não tem que ter nenhum tipo de sujeira, e ele tem que estar por igual. Não pode estar uma parte mais dura e outra mais mole. Se o barro tiver as características que eu acabei de falar, estiver liga, não tiver sujeira, e não estiver uma parte mais dura e outra mais mole, é impossível dele se quebrar nas mãos do oleiro. Que se o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, a culpa é do barro e não do oleiro. Ou seja, se alguma coisa está dando errado na minha vida e eu estou na mão do oleiro, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Eu tenho que ver o que está de errado na minha vida, porque o oleiro, ele não erra. O oleiro não erra. Não erra. No sentido de desmanchar na mão dele, não. Vocês vão ver. Qual foi o primeiro oleiro que... Bom, o primeiro oleiro é Deus, que já começa criando o homem do barro. E interessante que a gente usa água, e Deus criou o homem do pó da terra sem precisar usar água, porque ele é a própria água da vida. Quer dizer, Deus foi o primeiro oleiro, foi o primeiro que trabalhou com o barro, que somos nós, nos fez. E como José disse, ele está trabalhando com a água, mas Deus fez o homem do pó da terra, porque ele é a própria água da vida. Veja a importância da gente estar na mão de Deus. Esse vaso está na mão do oleiro. O oleiro está trabalhando com o vaso. E ele poxa, eu estou impressionado, hein? Olha a facilidade como ele está trabalhando o vaso. Esse barro aí é bom? Barro tá bom, sim. Esse tá bom. Tá bom, tá ótimo. Tá fácil de trabalhar. Tá fácil de trabalhar. Quando o barro é bom, então é fácil de trabalhar. Quando o barro é bom, o oleiro não encontra dificuldade de trabalhar. Agora, quando tem alguma sujeira, começa o oleiro ter dificuldade de trabalhar, porque o oleiro tem que tirar a sujeira para ele poder trabalhar. Então, pessoal, começando, primeiro o oleiro ele tem que escolher o barro. E nem sempre o oleiro consegue encontrar um barro limpinho, um barro bom, para ele trabalhar. Mas ele leva esse barro a si mesmo, porque mesmo o barro estando sujo, o oleiro vai trabalhar naquele barro e vai tornar ele um barro limpo. Vai trabalhando. Vai trabalhar no barro. Demora um pouco mais. Vai demorar um pouco mais, porém, ele vai trabalhar para limpar esse barro, para depois ser que fazer o vaso. Quando o barro ele chega numa olaria, a gente coloca ele numa espécie de um tanque para molhar ele. Primeira coisa que ele recebe é água, que a maioria vem duro.
E a água serve para amolecer. O que acontece com a nossa vida quando nós chegamos na casa do Senhor? A primeira coisa que a gente recebe é o que? É a água. E essa água, que é a palavra de Deus, serve para amolecer o nosso coração. E o barro, quando ele fica dentro daquele tanque, geralmente vem vários torrões. E nós colocamos uma quantidade de água nesse tanque. E nós percebemos que alguns torrões praticamente bebem a água penetra nele com facilidade. Porém, tem outros que quando a gente quebra, você vê que só molhou um pouquinho por fora, mas por dentro ainda está seco. Isso é o que acontece com a nossa vida, porque tem pessoas que recebem a palavra de Deus com tanta facilidade e outras não. Outras demoram a receber a palavra de Deus, parece que não entra. E se a pessoa não recebe a palavra de Deus, Deus não consegue trabalhar no barro duro, mano. O oleiro não trabalha com barro duro. O barro ele precisa amolecer, receber a água, porque barro duro não dá para trabalhar. Então ele tem que passar por esse processo de receber água. Assim a minha e a sua vida. Tem que ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir. Tem que ouvir, deixar penetrar, amolecer o coração e receber isso para a nossa vida. E um outro detalhe, que quando nós colocamos esse barro no tanque, o barro, quando ele recebe a água, ele diminui. Aquele vaso ali, depois de pronto, ele está ali aquele tamanho. Quando ele secar, ele vai diminuir. Quando ele for ao forno, se ele for em alta temperatura para receber um esmalte em alta temperatura, ele vai diminuir de novo. Ou seja, processo de vaso na casa de Deus é só diminuir, irmão. Grande é só o Senhor na nossa vida. É nós receber o que Ele tem para nós. Temos que diminuir diante do Senhor. Então, aquele vaso, ele vai passa por um processo. Ele está molhado, ele vai começar a puxar. Ali mesmo, se deixar ele ali, ele vai... Se deixar ali, vai demorar um pouco, porque aqui... Certo, mas ele vai diminuir. Secou, ele diminui. Aí depois ele entra no forno. Depois ele entra no forno, que é chamado, o pessoal chama de biscoito, a primeira queima, e se der alta temperatura nele, com aquele esmalte, ele diminui mesmo, ele passando pelo forno, ele já tendo passado, ele passa outra vez e diminui de novo. Por que ele diminui? É que eu não sei, mas eu só sei que diminui. Então, o cristão é assim. Quem é de Deus tem que diminuir, e quem é que tem que crescer? Quem é que tem que aparecer? Quem é que tem que ser glorificado? O Senhor Jesus. Uma outra coisa, mano. O barro, ele pode estar aqui, ó. Essa aqui alguns chamam torno, outros chamam roda do oleiro. Mas olha só um detalhe. O barro está aqui na casa do oleiro, na igreja. Ele está na roda. Ele está na minha mão com o soleiro. Mas no momento ele não está sendo transformado em vaso. Por quê? Porque para ele ser transformado em vaso, ele tem que estar em movimento. Ó. Se ele começar a se movimentar, aí eu começo a trabalhar nele. Barro sem estar em movimento, não vira vaso. Está vendo, pessoal? Por que a gente tem que exercitar a fé? Por que a gente vive de fé em fé? De fé em fé. A gente não vive de emoção em emoção. A gente vive de fé em fé, de movimento. Um outro detalhe que acontece muito na olaria, por exemplo, quando você vai fazer um vaso grande, aqui eu estou fazendo só um vaso pequeno, até porque não dá para fazer um grande. Ele não é feito assim de uma vez só. Você faz a primeira etapa e depois você vem com a segunda e emenda. E dependendo do tamanho de barro, do vaso, você vai emendar 2, 3 vezes ou até mais. O que eu quero dizer com isso? É que barro, ele cola. Se eu pegar um barro
preto, vermelho e juntar ele, posso pegar várias cores, bato ele, ele vai se transformar em um vaso só. Barro junta, barro cola, ou seja, se eu não juntar, se eu não colar, eu posso ser qualquer outra coisa, mas barro eu não sou. Por isso é que tem gente dentro da igreja que a vida não é transformada. Não há o perfume do Senhor Jesus, porque não é o barro na mão de Deus. Tem que ser o barro na mão de Deus, para dar certo. Uma outra coisa, o barro ele tem que estar à disposição do oleiro. O barro ele não escolhe o que ele quer ser. Ele não briga. Não briga, não briga. Eu fiz aquele vasinho ali, geralmente é para colocar flores. Aqui também é um outro para colocar flores, para pensar como eu dei o modelo. Mas se eu quiser fazer uma moringa para mim tomar água, quiser fazer isso aqui um abajur, eu é que vou escolher. O barro, ele não escolhe o que ele quer ser. Então, o que eu quero dizer com isso, amado? Deus é que sabe o que é melhor para a minha vida. Deus é que sabe o que é melhor para a tua vida. Você só tem que procurar ouvir a palavra de Deus,